Aliás, as brasileiras, segundo a revista Veja dessa semana, a cara presidente Vanessa, as lições das chefonas, é a capa da revista, mostrando a situação das mulheres. E essa matéria diz que as brasileiras são mais ambiciosas do que as americanas e já ocupam 1 em cada 4 cargos de liderança em grandes e médias empresas. Aliás, essa matéria mostra que, no Brasil, as mulheres são maioria nas universidades e também na força de trabalho. Estão espalhadas por quase todos os departamentos, desde as áreas de vendas até as mais técnicas como engenharia. Pouco a pouco, diz a matéria da Veja dessa semana, avançam rumo ao topo das organizações. Um estudo da consultoria inglesa Grant Thornton revela que 27% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. É mais do que a média mundial e a de muitos países ricos. Abre aspas, empresas descobriram os benefícios de tê-las na alta cúpula, diz Madeleine Blankenstein, sócia da empresa no Brasil. Em 15 anos, a revolução foi total. Na década de 90, as mulheres ainda representavam 44,5% da força de trabalho. Poucas ocupavam cargos de presidência, vice-presidência e diretoria. As raras diretoras ficavam em áreas tidas como femininas, como em recursos humanos e na área jurídica, segundo informa a psicóloga carioca Maria Lúcia Rocha Coutinho, especialista em relações de gênero. A escolha desses setores não tinha apenas a ver com o assunto ou o tipo de habilidade requerido, mas também com o fato de que, nesses departamentos, se podia conciliar mais facilmente o trabalho com as tarefas de mãe e de dona de casa. Diz ainda a matéria da revista Veja, as áreas estratégicas das companhias ainda eram dominadas pelos homens e essa dificuldade caiu, pois as empresas se adaptaram para atender às necessidades femininas. 1 em cada 4 mães brasileiras que trabalham em tempo integral conta com apoio de babás ou empregadas, o que permite a elas assumir desafios profissionais maiores, segundo a americana Catherine Friedman. Pois esses são os dados auspiciosos e precisamos também, a partir da eleição de Dilma Rousseff e também de ter na composição do seu ministério várias mulheres, ampliar na área política a presença das mulheres. O outro aspecto relevante na questão do emprego, senadora Vanessa Graziotin, diz respeito à questão salarial. Hoje, segundo dados do IBGE, a maior parte dos 108 milhões de brasileiros que possuem algum rendimento recebe até um salário mínimo, um total de 41,5% dos trabalhadores. Outros 30% recebem entre 1 e 2 salários mínimos. Já os que recebem 2 a 3 salários mínimos representam 10,5% do total de assalariados no Brasil. Neste grupo dos que possuem rendimento e ganham somente até um salário mínimo está a maior parte dos aposentados. São homens e mulheres que trabalharam muito em suas vidas, dedicaram o máximo de sua energia para ter o que comer, onde morar, como pagar o estudo dos filhos e garantir ao final de suas vidas uma aposentadoria justa de acordo com a maneira com a qual contribuíram. O trabalhador de hoje é o aposentado de amanhã. Na sexta-feira, em Cachoeira do Sul, onde estive, eu conversei com alguns aposentados e um deles declarou que ele é a fonte de renda que provê toda a família e que esta renda está caindo a cada ano por conta da defasagem do reajuste para os aposentados. 2 deles me falaram da mesma maneira, amargurados com esta política que está reduzindo o poder aquisitivo dessas pessoas que são, eu diria até, depois de terem trabalhado tanto, o arrimo da família em relação à renda. A atual política de reajuste aos aposentados do INSS é injusta, senadora Vanessa. Nos últimos anos, a perda do poder aquisitivo dessa categoria tem sido muito grande. O aposentado que começou recebendo o equivalente a 5 ou 6 salários mínimos, hoje, decorridos 3 ou 4 anos, está recebendo apenas um salário mínimo. E no ritmo imposto pelo governo, essa perda de poder aquisitivo só vai aumentar, porque há uma defasagem gritante entre o reajuste dado ao salário mínimo, que é merecido, e o reajuste dado a quem ganha mais de um salário mínimo como aposentado do INSS.
Venho trabalhando desde que assumi o meu mandato como senador em 2011 para que o governo federal não só mude a questão dos reajustes, mas também acabe com o fator previdenciário. Essa matéria, aliás, está em avançada negociação na Câmara Federal, pois o presidente Marco Maia, em boa hora, colocou na ordem do dia a votação desta matéria. O senador Paim também tem trabalhado intensamente em relação a essa alteração, que tem o apoio das entidades que representam aposentados e pensionistas. Na semana que passou, recebemos a informação sobre a aprovação desse pedido de urgência do projeto de lei que acaba com o fator previdenciário. Tema polêmico, o fim do fator previdenciário já foi aprovado pelo Congresso, mas acabou, infelizmente, vetado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como disse anteriormente, os aposentados e pensionistas que durante toda a sua vida de trabalho ofereceram contribuições maiores à Previdência têm sido os mais prejudicados pelas políticas de reajustes promovidas pelo governo federal nos últimos anos. Como o reajuste anual do salário mínimo tem sido sistematicamente maior que o reajuste dos benefícios pagos pela Previdência, o valor relativo das aposentadorias e pensões vem sendo achatado ano após ano. Quase 70% dos benefícios já estão nivelados pelo piso, ou seja, um salário mínimo. Mantida essa tendência, em poucos anos todos estarão recebendo o equivalente ao piso, ou seja, apenas um salário mínimo. Uma comparação entre os reajustes do salário mínimo e dos benefícios da Previdência, abrangendo todo o período da estabilidade econômica de 1994 a 2011, revela que, frente a uma evolução de 249,84% do INPC, os benefícios foram reajustados em 345,23%, o que proporcionou um aumento real de 27,27%. Entretanto, no mesmo período, o salário mínimo teve reajuste total de 671,43%, ou seja, um aumento real de 120,51%. O governo merece elogios quando decide por bem e bons reajustes ao salário mínimo, oferecendo aumento de renda e uma forma melhor de vida para nossos trabalhadores, para a classe que trabalha em nosso país e que deve ser festejada não só amanhã, dia 1º, dia do trabalho, mas todos os dias. Mas seria prudente também que, pelo menos, essa diferença não fosse tão acentuada em relação ao percentual de reajuste direcionado aos aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo. Pessoas que, durante anos de trabalho, contribuíram para a Previdência Social e esperavam receber os seus benefícios em quantias proporcionais ao salário ao qual contribuíram. Mas, como a política de reajuste tem sido diferenciada, esses aposentados e pensionistas estão recebendo proporcionalmente menos do que teriam direito. Este tema tem sido uma das minhas prioridades aqui no Senado e não poderia deixar de fazer este registro no dia que antecede a comemoração de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Precisamos cuidar melhor dos nossos aposentados e pensionistas do INSS, que são, em ampla maioria, idosos que durante toda a sua vida ofereceram o esforço do seu trabalho como contribuição para construir uma nação como a que temos hoje e que servem como exemplo de dedicação e esforço. Lembro aqui também o caso rumoroso dos pensionistas do Fundo Aeros, que estão aguardando uma decisão, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. A eles também a nossa homenagem e o nosso reconhecimento. O direito que eles têm ainda não foi resgatado. A sociedade e também o Estado têm o dever de prestar toda a atenção e assistência necessárias aos seus idosos, aos seus aposentados. Destinar mais recursos públicos para esta camada da população não é um benefício, mas um cumprimento de um compromisso e também de um dever social. No caso dos beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, isso se torna uma evidência. Um dos grandes equívocos da política da Previdência Social brasileira tem sido a confusão entre o que é Previdência e o que é assistência social. Estou concluindo, cara presidente. Quando o Estado paga o benefício de pensão ou aposentadoria a um contribuinte, ele não está fazendo nada mais do que devolver a esse cidadão um recurso que tomou de empréstimo por décadas. Se ele devolve valores menores do que aquilo que foi acordado no início, está cometendo um grave erro de apropriação. Mas, ao que parece, o Estado encara a devolução das contribuições como um benefício assistencial.
Se a aposentadoria fosse realmente um benefício, seria justo que todos recebessem o mesmo valor. Mas as pensões e aposentadorias daqueles que contribuíram para o regime geral da Previdência não são um benefício, são simplesmente um plano de previdência gerido pelo governo. Se durante a gestão desses recursos o administrador, no caso o Estado, não foi eficiente, ele deve arcar com os prejuízos, mas nunca passar isso para a responsabilidade do contribuinte. Aproveito para lembrar aqui o meu projeto de lei do Senado 76 do ano passado, que propõe a isenção do imposto de renda de pessoa física, os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos pelo regime geral da Previdência Social a partir do mês em que o contribuinte completar 60 anos, independente de gênero, homem ou mulher. A matéria já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e está agora na Comissão de Assuntos Econômicos. Espero, com essa proposição, diminuir as distorções existentes entre a valorização dos benefícios dos aposentados que ganham um salário mínimo e aqueles que ganham mais do que um salário mínimo e conceder um pouco mais de qualidade de vida para os nossos aposentados tão esquecidos pelas políticas públicas em nosso país. Quando aprovada, essa lei irá gerar um pequeno benefício a aproximadamente 8 milhões de aposentados, que atualmente ganham mais que um salário mínimo. Isso representaria para um aposentado que ganha R$2.000, menos de R$100 a mais por mês no seu bolso. Parece pouco, mas faria diferença de renda dos idosos que costumam gastar toda a sua aposentadoria em serviço de saúde, que deveriam ser prestados pelo Estado, mas não o são de forma suficiente. Portanto, que este 1º de maio, além de servir como uma homenagem a todos que produzem e empreender por um Brasil melhor, seja também um dia de reflexão com a situação dos direitos dos nossos aposentados. Eles são o trabalhador de hoje, é o aposentado de amanhã. Muito obrigada, senhora presidente.